Olá! Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo no Papo com a Z. E hoje nós vamos conversar com a Fabrícia Amaro. É o segundo episódio da série Ações que Transformam. Deixa eu colocar aqui, Ações que Transformam. Vamos aguardar nossa convidada que já está chegando aí. Ações que transformam. Eita. Opa, cadê minha convidada? Oi. Fabrícia, cadê você? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, o assunto é... Deixa eu ver aqui para falar com vocês. Oi. É protagonismo juvenil. Nós vamos saber um pouquinho sobre todas as ações. A Fabrícia vai contar pra gente o que mais o pessoal do Rotaract faz, como fazem. E vai ser uma conversa bem interessante. Vamos ver aqui, a nossa convidada está chegando. Cadê você, minha lindinha? Oi. Cadê você, bonitinha? Conseguiu? Ah, oi! Olá, boa tarde. Boa noite, Boa né? tarde. Boa noite. Tudo jóia? Vamos. Tudo jóia. É muito bom, quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui falando, né, com você, representando aí o Rotaract, e eu espero que a conversa hoje seja tão boa quanto foi com a Com Marcela. certeza, vamos prosseguir aí, porque realmente é uma Você quer conversa falar um boa. pouquinho para nós sobre quem é você, como você chegou ao Sim, Rotaract? posso falar. Fiz um Fique à roteirinho aqui vontade. também para a gente poder falar sobre o tema de hoje e conseguir desenvolver, aí a gente vai falando sobre isso, pode ser? Ah, que ótimo, pode ser. Então, muito prazer, boa noite a todas, a todos. Meu nome é Fabrícia, eu tenho 27 anos, hoje profissionalmente atuo como psicóloga. Entrei no Rotaract em 2017. A partir daí, continuo até hoje realizando os trabalhos, né, dentro do clube. Desde 2017, ocupei alguns cargos, participei de algumas outras coisas, seja cargos dentro do clube ou cargos distritais, também já participei. E estamos aí. Que legal. Isso fez muita diferença na sua vida? Com toda certeza. A ideia de fazer trabalho voluntário já era algo que eu gostava e hoje, até hoje, gosto ainda mais. E poder fazer trabalho voluntário dentro de uma instituição a nível global, né, e tantas outras coisas que completam e englobam o que é Rotaract, conhecer novas pessoas, independente de onde você está, é algo que fortaleceu ainda mais essa minha ideia de fazer trabalho voluntário e com toda certeza, quando a gente faz alguma coisa, conhece pessoas, tem acesso a uma nova cultura, a uma nova ideia de vida, isso agrega muito no que a gente faz, né? E agrega muito Sim. na gente enquanto pessoa e na vida. Tanto que você está me dizendo aí que você entrou em 2017, lá ficou, né? 2017. Sim. Entrei em 2017 com a Você, proposta de um amigo e fiquei. você absorve os conhecimentos e consegue inserir isso no dia a dia da sua vida? Sem dúvida. Até pensando no tema que a gente vai discutir hoje, tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem como alguns deveres que a gente tem dentro de Rotaract, seja em questão de responsabilidade, em questão de planejamento que a gente tem que ter, isso acaba agregando, né, no que a gente vai fazer, seja em questão de trabalho, seja na vida pessoal mesmo. Sem sombra de dúvida, é algo que agrega bastante, que faz a diferença no dia a dia.
te dá um norte, né? Te Sim, posiciona, te dá algumas coisas que certeza. talvez no decorrer do dia a dia aí a gente não aprenderia a fazer para poder realizar alguma coisa dentro do clube, a gente precisa aprender. Então já é uma nova forma aí de ter uma nova aprendizagem para usar para alguma coisa, né? Sim. Então, conta para nós, por onde você quer começar? Então, eu fiz um roteiro, então, igual você me perguntou como que eu entrei no Rotaract, né? Aí a partir daí acho que a gente consegue pensar e desenvolver o tema. Eu fiz um roteiro, aí a partir do que o tema nos traz, que é o protagonismo juvenil, eu pensei quais são os recursos que a gente precisa desenvolver para agir dessa forma, para ter esse protagonismo juvenil. E pensando nesses recursos, como que a gente usa ele dentro do Rotaract. A Marcela, na semana anterior, já explicou o que é, as coisas que a gente faz. Então, quais são esses recursos que a gente precisa para fazer aquilo que a gente faz? Iniciando aí, pensando em como eu entrei, eu posso dar continuidade ou como vai ser? Pode, pode. Eu só queria que você respondesse uma coisa. Aham. Antes de você escolher o Rotaract, o que te motivou a fazer atividades voluntárias? O que te moveu nesse sentido? Sim. Como eu já disse, né, eu sou psicóloga. Quando eu estudava, antes de 2017, eu já fazia um trabalho voluntário, que era com alguns universitários também de psicologia, e a gente realizava um trabalho que se chamava Psicócegas, que era um grupo de pessoas que a gente fazia arrecadação de alimentos, aquele clássico, né? A gente se fantasiava de palhaço. Não chegamos aí em hospitais, como outros grupos fazem, mas a gente arrecadava alimento. Foi a época que, se eu não me engano, teve aquele desastre de Mariana. A gente arrecadou água para mandar para lá. Então eu já desenvolvi um trabalho voluntário, mas de forma micro, né? E esse grupo Uhum. hoje ele nem existe mais. Eu já fazia o trabalho voluntário. Quando eu soube que existia uma instituição que trabalhava com isso, foi o que me interessou. Eu já era motivada a fazer, então foi uma motivação a mais para eu poder iniciar. Uhum. Então, sempre esteve na sua veia esse desejo de Sim, ser, de atuar como sim, voluntária em alguma causa, em algum sim, ideal, né? exato. Que legal. Então tá, então podemos falar aí Gosto muito sobre da o área protagonismo. social também, né? Então pensar nesse social aí é também pensar em ações, né? Dentro desse social. Certo, coisas que podem somar, que podem fazer Sim, diferença na vida das pessoas. com certeza. Podemos? Podemos, podemos, devemos. Então, Então, quando a gente fala desse protagonismo, o que que é esse protagonismo? É pensar o que que é um protagonista. A gente vê na novela, no teatro, enfim. É aquele que está ali à frente, é aquele que, vamos dizer assim, se destaca e que talvez seja o principal. Mas vamos pensar hoje esse protagonismo como aquele que está à frente, fazendo algo, que se propõe a fazer algo. Como eu já disse, eu iniciei dentro do Rotaract por um convite de um amigo. Eu vi na rede social, no Facebook, se eu não me engano, ele escreveu assim: alguma pessoa com 18 a 30 anos tem interesse em fazer trabalho voluntário? Era a faixa etária que eu estava. Aí eu mandei para ele que eu tinha. Aí ele falou assim: olha, a gente está realizando um trabalho, era até com animais em situação, né, que estão abandonados na rua, De ou rua. isso, ou em situação de que estão em abrigos, né? Esses lugares que recolhem esses animais. E eles estavam fazendo um trabalho com esses animais, para poder fazer castração, enfim, lar temporário. Aí ele me explicou o projeto e falou assim: tem interesse? Eu falei: tenho. Aí ele me chamou para uma reunião. A partir dessa reunião, eu conheci o que, que era o clube, né? Ele me explicou o que, que era, eu entendi e vi que não era apenas aquele tipo de ação que fazia, existiam outras. Aí eu permaneci. Então, vamos pensar o protagonismo juvenil a partir daí. Se propor a fazer projeto. Vamos pensar essa pessoa que se coloca à frente. Deu uma travadinha, né? Protagonismo juvenil a partir. Travou Repete, aqui porque para deu uma mim. travada. É isso. Então, pensar esse protagonismo juvenil a partir do que a gente faz, né? Então, eu dividi em tópicos. Não sei se é interessante a gente pensar nesses tópicos que eu coloquei: projetos, trabalhos, responsabilidade, oratória, liderança e cargos. Como esses Projeto, recursos, trabalho,
responsabilidade, oratória, liderança e cargos. Por quê? Muito interessante. Tudo isso que a gente tem dentro do clube, que a gente precisa desenvolver como recursos para poder ter esse protagonismo juvenil. Pensar esse juvenil como jovem adulto, né, de 18 para frente. Então vamos lá, iniciando pelos projetos. Qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer ação, qualquer projeto dentro da comunidade, porque a gente atua dentro da comunidade, como que a gente atua dentro da comunidade, a gente precisa ter uma determinada responsabilidade. A gente está representando uma cidade, vamos dizer assim. Porque quando a gente se E, ou propõe... seja, não é porque é um trabalho voluntário que você não tem o compromisso, a Com toda certeza. responsabilidade, Com toda tudo certeza. isso conta no trabalho. Se a gente se propõe a fazer, vamos supor, Páscoa está chegando, a gente se propõe a fazer um domingo de Páscoa num CRAS de um determinado bairro, a gente precisa entender que a gente não está lidando apenas com umas crianças ali, a gente está lidando com a comunidade daquele local. Exige uma responsabilidade, exige um planejamento, exige um respeito. Então, quando a gente fala dos projetos, tudo é planejado. O porquê que a gente vai fazer, qual é a metodologia que a gente vai usar, quais os custos que a gente vai ter. Todo o planejamento do projeto é feito pela gente. Para quê? Né? Para quê vai ser feito isso? Para Exatamente, quem? para quem. Então, tudo isso é pensado e tudo isso é planejado para poder executar. Então, quando a gente fala desses projetos, a gente não simplesmente fala assim, vamos num determinado lugar distribuir doces para as crianças. Não. A gente pensa, existe uma determinada data, faz sentido a gente ir lá? Como que a gente vai lá? Com quem que a gente precisa conversar? Quem que é responsável por aquele local que a gente precisa comunicar para iniciar um projeto? Não é do nada, a gente pede autorização, a gente chega e fala com as pessoas. Então, existe um planejamento, existe todo um projeto para poder executar algo. Aí a gente entra no trabalho. Quando a gente tem o planejamento, quando já está tudo combinado, a gente vai para mão na massa, né? Executar aquilo que a gente planejou. Executando aquilo que a gente planejou, a gente precisa saber qual foi o resultado daquilo. Deu certo? Não deu? O que não deu certo? O que a gente precisa melhorar? Porque quando Tem a que gente fala... avaliar, mensurar, Sim, né? sim, Fazer uma mensuração para ver se o esforço não foi em vão, o que sim. consertar, onde melhorar. Sim. E quando a gente faz essa avaliação, faz esses projetos, a gente trata nas nossas reuniões. A gente não tem simplesmente, vamos supor, assim, coloca, tem disponibilidade hoje, vamos ali? Não, a gente tem as nossas reuniões semanais para que tudo isso seja organizado, para que tudo isso seja pensado, para que tudo isso seja bem feito. A gente está lidando com pessoas. Então, lidar com pessoas, existe um respeito, existe um compromisso. Então, pensando nesse compromisso, a gente tem essas reuniões para que tudo saia da melhor forma possível. Perfeito talvez nem sempre saia, mas da melhor Mas forma o mais possível. próximo do ideal possível. Sim, exatamente. Então, a gente já pensa que estou num trabalho voluntário. Eu vou estar nesse trabalho voluntário só quando me convém? Não. A gente precisa entender que quando a gente se propõe a fazer algo, combina com uma comunidade que a gente vai fazer algo, aquilo precisa ser executado. Eu preciso ter o compromisso, eu preciso ter a responsabilidade de fazer. Então, não é simplesmente um trabalho voluntário, entender ele como voluntário, como, é quando eu posso. Claro que se você Muito está legal isso. extremamente atarefado, você não vai se compromissar. Mas se você É tem um muito compromisso... interessante isso. Desculpa, Fabrício, é muito Não, que isso. interessante isso que você está falando, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que trabalho voluntário é isso, eu faço quando eu puder, Sim. como eu puder. E na realidade, a gente que faz trabalho voluntário sabe que não é assim. É Não. um trabalho que você tem tanta responsabilidade quanto se você estivesse recebendo para fazer. Exatamente, Como você exatamente. disse, envolve vida de pessoas, vidas de Sim, pessoas. Então você tem que se comprometer e cumprir com aquilo ali que você se sim. comprometeu. Talvez até mais do que se você estivesse recebendo para fazer. Exatamente. Exatamente. É o seu nome que está ali, é o nome de uma instituição que você está representando. São pessoas que estão ali aguardando que você faça alguma coisa. Você não pode simplesmente combinar algo e brincar com as pessoas que estão ali e não aparecer no dia. Então é um compromisso, é uma responsabilidade que a gente tem que ter.
Então, quando a gente fala desse protagonismo juvenil, 3 coisas que eu já falei aqui, a gente pode entender que já estão em desenvolvimento quando a gente começa a fazer essas ações. Entender como funciona um projeto, como executar um projeto, como planejar um projeto. E se a gente for pensar profissionalmente, isso pode contribuir demais. Preciso Sim, montar um projeto no lugar onde eu estou. Preciso montar um projeto para o trabalho que eu vou fazer. Então, quando você está nesse trabalho voluntário, várias outras coisas estão sendo desenvolvidas também. Como executar um trabalho. Como trabalhar com as sim. pessoas que são diferentes de você. Como E a fazer um responsabilização. planejamento? Exatamente. E a Sim, sim. responsabilização. Daquilo que você se propõe a fazer, daquilo que você combina. Como trabalhar em equipe, como ouvir o Exatamente. outro. Sim, nossa, o principal. Ouvir o Sim, outro, entender que aquele outro que você está trabalhando é diferente de você e que isso agrega. sim. Muito legal isso. Então, nessa caminhada que a gente vai fazendo, algumas coisas sem a gente perceber vão sendo desenvolvidas, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, liderança, né? Que a gente falou, trabalhar em equipe. Em determinado momento, você vai ter que tomar a frente de algo. Quando a gente faz um projeto, geralmente a gente usa o termo mãe ou pai do projeto, né? Claro que o clube hoje, se eu não me engano, ele conta com 8 pessoas, 8 associados, e eu tenho a ideia de fazer um projeto. Não vai ser só eu que vou planejar esse projeto. Todas as outras pessoas estarão comigo. Estão Mas quem vai envolvidos. liderar aquele projeto? Sou eu. Caso eu não consiga liderar aquele outro projeto, uma outra pessoa vem e lidera ele. Para definir quem vai fazer o quê, distribuição de tarefas. Então, a partir daí, como você bem disse, a gente começa a entender como trabalhar com as pessoas, como trabalhar com a equipe e como liderar alguém. Em algum momento da sua vida, você vai ter que liderar algo. Então, pensar nisso é um desenvolvimento de liderança também. E entender que essa liderança não é um mandar. Eu não estou ali para mandar. Sim. Estou ali contribuindo com uma outra pessoa. Mas alguém precisa delimitar quem vai fazer o quê. Até para E o que tenha bom esse líder planejamento e é o bom organização. e o bom líder é justamente aquele que melhor ouve, porque a solução Sim. para todos os problemas, para todos os projetos estão sempre ali no grupo mesmo. Uhum. Às vezes aquele que está liderando não está nem pensando naquilo ali. Sim. E aí, quando ele desenvolve essa capacidade de ouvir, de dar espaço para o outro, ele percebe e consegue tirar do próprio grupo a solução para um problema. Talvez o ouvir seja o principal, né? Uhum, Porque, como você disse, às vezes ele não teve uma ideia. A outra pessoa do grupo teve. Vamos sim. acolher essa ideia e ver se é válida ou não. E a parte. Avaliar, Exato. Escuta ativa, né? Não é simplesmente ouvir e sim. deixar para lá. Ouvir, avaliar, ver se é algo válido ou não, utilizar ou não para que a gente for fazer. Então, pensando nessa liderança, dentro do nosso clube, a gente tem os cargos. Quais são esses Sim, cargos? Quais são esses cargos? O cargo de presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro e protocolo. Esses cargos compõem o nosso conselho diretor. A partir desses cargos, a gente tem as diretorias. Diretoria de comunidade, diretoria de imagem pública, meio ambiente, serviços comunicação. internos, serviços internos. Então, cada um com seu cargo, a gente já sabe, basicamente, o que fazer. Então, a partir daí, as nossas reuniões, elas podem ser protocoladas, que é uma reunião que é protocolada. A partir do momento que a gente define que vai ter uma reunião, quem vai compor a mesa? Quem vai anunciar quem está ali na mesa? Quem que vai falar que é o aniversariante do dia? O cerimonialista, né? Uhum. Aquele cerimonialista, a gente chama de protocolo. O presidente, ele vai gerir um clube. Ele vai ser o presidente daquela gestão. Ele vai estar à frente do clube quando for necessário. Ele vai participar de determinadas reuniões quando for Vai necessário. representar quando for Sim, necessário. sim. Quando tiver alguma votação, é ele que vai estar lá colocando o nosso nome. O secretário, ata, Porque, na verdade, o presença. presidente ele é detentor do desejo do grupo. É o que vai representar o grupo ali, né? Uhum. A gente vota entre si e é ele que
que vai representar a decisão do grupo todo. Secretário, aquela coisa que a gente já sabe que o secretário faz, né? Geralmente a gente fala dentro do clube que o secretário ele tem mais trabalho que o presidente. Que é ata, presença, qualquer comunicação com alguém que seja necessário fazer um ofício, é o secretário que vai fazer. Toda a comunicação interna e Sim, externa. externa, exatamente. O tesoureiro, ele vai trabalhar com as finanças do clube, então ele vai lidar com dinheiro que não é dele. Então, todo o planejamento desse dinheiro é ele que vai estar junto com o diretor de finanças. O que a gente vai fazer? É possível executar esse projeto agora? Não é? Quanto que a gente está precisando? Então, pensando nisso, a gente entra para um lugar onde vai executar um trabalho voluntário e acaba aprendendo umas outras coisas. Onde a gente vai aprender a fazer uma ata? Se a gente está executando esse trabalho, a gente já está aprendendo a fazer uma ata. E aí, pelo que você me colocou até agora, eu estou fazendo uma leitura assim, vamos supor, trocou de secretário, então o secretário anterior, ele passa o bastão, ele explica como fazer, o que fazer, por que fazer, ou seja, você não precisa necessariamente ter já essa habilidade. Se tiver, bom, mas se não tiver, você vai aprender ali. Como que E isso é sensacional. Sim. Como que funciona? Toda troca de gestão, a gente tem um treinamento. Se chama ADIRC, Assembleia Distrital de Rotaract Clube, onde é unido todos os clubes do distrito para que cada cargo tenha o seu treinamento. Por exemplo, hoje eu sou o protocolo e diretora de finanças. Quando eu entrei nesse cargo, eu tive treinamento para isso. E o protocolo anterior do meu clube, é função dele também explicar como que funciona o cargo. É muito legal isso, é muito saudável. Sim. E isso é que mantém a instituição perene, né? Mantém a qualidade do serviço desenvolvido, a continuidade dos projetos. Isso. Exatamente. É muito legal essa forma de trabalhar. Sim. E como eu falei, existe eventos para treinamentos, também existe eventos como para prestação de contas, vamos dizer assim, que é a nossa conferência. Todo início de gestão a gente tem essa ADIRC, que é a Assembleia para Treinamento, e todo final de gestão a gente tem a nossa CODIRC, que é Conferência Distrital de Rotaract Clube. Nessa conferência distrital existem os concursos de projeto, os concursos de oratória, as reuniões que todos os presidentes se reúnem para ver como que foi aquela gestão, o que poderia ser melhorado para a próxima. Então, quando a gente fala desses concursos que existem, não é para colocar qual foi o melhor do distrito, qual foi o... Travou de novo. Travou. Travou de novo. Uma travadinha, Voltou. Os concursos, isso Sim, quando a gente pensa nesses concursos, não é pra gente colocar o melhor de todos e um sair como se fosse o melhor do distrito, não. É pra gente pegar todos aqueles projetos que foram feitos e ver e ter ali vamos dizer assim, uma competição saudável. Porque a gente entende que o melhor de tudo é a gente poder oferecer projeto para a comunidade em que a gente está. Mas quando a gente participa de determinados concursos, se apresentar em público, o apresentar um projeto, também pode ser algo que possa agregar na nossa vida. É uma experiência incrível. Sim. É uma experiência incrível. Você expor o seu trabalho de forma pública, compartilhando com pessoas de outros estados, quiçá até de outros países. Com certeza. E aí você faz amizades, novas amizades, sem isso, entre outras coisas. Exatamente. Aí, por exemplo, forma de pensar, tudo diferente que você esbarra com essas situações. Isso amplia muito a sua mente. Sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, se eu não me engano, foi na gestão 2018 e 2019. A gente ganhou. Alguns dos nossos projetos ganharam nesse concurso de projeto. Que foi vou falar um dos que ganhou, né? Foi
a noite de caldos que a gente fez na APAE. Como que funcionou essa noite de caldos? A gente já tinha feito a primeira, a segunda que ganhou. A gente planejou uma noite de caldos para a comunidade de Volta Redonda, ou Cidade do Aço de Volta Redonda, né? A gente planejou isso. Fizemos contato com a APAE. A partir daí, a gente já tinha o local e a ideia do que fazer. Com o local e a ideia do que fazer, se eu não me engano, a PAI estava passando por umas dificuldades de pagamento, enfim. A gente combinou o quê? Todo o lucro que fosse arrecadado ali, a gente ia usar para os nossos próximos projetos e 40% do que a gente arrecadou foi destinado à PAI. Que legal. Ou seja, a gente teve um lucro consideravelmente muito bom e 40% daquilo ali a gente destinou para a PAI. Lembro que na época, quando a gente foi entregar o dinheiro, a pessoa responsável que pegou o dinheiro disse que aquele dinheiro que a gente tinha arrecadado ia para a folha do pagamento das pessoas que estavam lá. Nossa. Então, quando a gente fala desse trabalho voluntário, de protagonismo juvenil, a gente não pode pensar e ter a ideia de que são apenas jovenzinhos tentando salvar o mundo, né? A gente precisa entender que é um trabalho sério e que afeta e que impacta a comunidade de forma positiva e de forma eficaz. Não é simplesmente... E é um trabalho de formiguinha. Sim. Um trabalho de É formiguinha. agir no micro, né? É. Exatamente, é um trabalho de formiguinha. E vamos pensar assim, aqui é o de Volta Redonda. Resende tem outro, Pinheiral tem outro, Aparecida tem outro. Então olha só quantas formiguinhas. Bangladesh tem outro, quantas formiguinhas espalhadas aí pelo mundo, né? E trabalhando silenciosamente. É, exatamente. Sem fazer O que é alarde. mais bonito ainda. Exato. É uma coisa muito boa também pra gente pensar, né? Esse trabalhar silenciosamente. Não é nem no sentido de que a gente não vai divulgar as ações que a gente faz. Mas é não usar isso para se autopromover. Sim. A gente não tá fazendo isso para falar assim, nossa, olha como eu sou bom. Não é por aplausos. Sim. É pela necessidade que é perceptível. Você está vendo que a humanidade, que as pessoas à sua volta precisam de trabalhos assim, Sim. de muito mais ações que podem transformar vidas. Você acabou de citar um exemplo aí do dinheiro que vocês doaram lá para a PAI, foi cobrir o pagamento de pessoas Sim. que possivelmente estavam com seus salários atrasados. Exatamente. Então faz uma diferença enorme isso. Sim, com toda certeza, sem sombra de dúvida. E também, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente já falou disso um pouco aqui, mas é entender também que não é algo que você está fazendo por status, não é algo que você vai fazer para postar na sua rede social no dia seguinte, falar assim, olha só, o que eu fiz. Não, é um trabalho que você está fazendo e que de determinada forma você está podendo contribuir na vida de alguém. Porque num outro determinado momento, você pode ser a pessoa que vai ser contribuída também, né? Como se fosse um ciclo. A gente não faz nada sozinho. E também tem uma coisa, é como você já colocou aí várias vezes, é uma contribuição. Sim. Porque você está ali de passagem, você está, entendeu? Outro vem, outro vem, Sim. outro vem. E é aquilo que a gente já colocou aqui também, o trabalho de formiguinha. Se todo mundo for lá e fizer um pouquinho, e fizer bem feito, isso, a longo prazo, vai ter um efeito positivo enorme. Sim. E são a juventude, como a Marcela colocou aqui, é a Sim. juventude ajudando a mudar o mundo, a transformar o mundo. Exato. E quando a gente fala dessa ideia de mudar o mundo, parece algo gigantesco, né? Como se fosse, como que eu vou mudar o mundo? Mas é interessante a gente pensar como se cada pessoa fosse um mundo. Uma vez a gente foi fazer um trabalho num determinado lugar e tinha algumas crianças que nunca tinham comido pizza e hambúrguer. Uau! Nunca. Pra gente pensar assim, eu nunca comi pizza na vida. A gente fala, como assim você nunca comeu uma pizza? Como assim você nunca comeu um hambúrguer? E nesse lugar as crianças nunca tinham experimentado. Então a gente falou assim, por que não dar essa oportunidade? Né? Que às vezes pode parecer algo bobo, pode parecer algo mínimo, mas para aquela criança, ela saber que aquilo existe que nunca experimentou, pode dar vontade nela. As pessoas têm direito de sentir vontade de comer essas coisas.
Então a gente falou assim, vamos pegar o Dia das Crianças, e uma companheira nossa trabalhava nesse lugar, vamos pegar o Dia das Crianças e proporcionar uma tarde para elas experimentarem isso. A gente foi até o local, fizemos brincadeiras, essas coisas que crianças amam, né? Adora, adora. Sim, e a gente também, né? A gente não são só as crianças que É. amam, não. A gente também. Ativa a criança que ama a gente, né? Que não pode deixar morrer. Nunca, jamais. Aí a gente fez a pizza e o hambúrguer. Experimentaram, gostaram. Então, quando a gente fala nisso de mudar o mundo, pelo menos o mundo daquelas crianças, aquela criança, a gente conseguiu mudar. Naquele momento fez a diferença na vida Exatamente. dela. Naquele Pode ser momento. algo que ela vai lembrar pro resto da vida. Sim, Sim. sim. Quando a gente fala de mudar o mundo, é entender que não é o planeta Terra como um todo, né? Mas aquele pedaço de mundo que você tiver a oportunidade de mudar, vai lá. Né? Seja a diferença, Exato. né? Proporcione Seja a momentos diferença em que nessa seja vida. possível. Você agora me fez perceber que esse trabalho também desenvolve essa sensibilidade de você Nossa, perceber, de você perceber uma necessidade que aparentemente é boba, sim, insignificativa, mas que pode fazer uma diferença monstruosa na vida daquela pessoa que sim. vivenciou esses momentos, não é? E essa sensibilidade também é no pensar que por você ter um determinado privilégio, por você ter uma determinada condição que uma outra pessoa não tem, não te faz melhor que aquela pessoa. Você precisa Sim, também ter essa sensibilidade de entender que existem pessoas diferentes em condições diferentes. E se você pode contribuir para isso, contribua de coração. Contribua de forma que as pessoas vão entender que você está ali de forma verdadeira. Né? Então, usar essa sensibilidade também para perceber isso e para agir a partir daí. Porque não é porque você está ali numa posição que você pode contribuir e uma outra pessoa está sendo ajudada, contribuída, que você vai ser maior que ela e que você sim. pode se colocar como superior. O fato de você estar ali, sendo a mão que doa, não quer dizer que você não pode ser também, em algum momento, a mão que recebe. Exatamente. É segurar na mão de quem está na frente e puxar quem está atrás. Sim. Até em palestras eu costumo fazer isso. Com a mão direita você recebe, com a mão esquerda você dá. Ah, sim, E assim, exatamente. entendeu? Com a mão direita você recebe, com a mão esquerda Exatamente. você passa. Você tem que ser o canal, tem que ser a ponte Sim, para facilitar as coisas para as pessoas. sim, Então é uma via de mão dupla, tanto você dá quanto recebe. E com o que você certeza. recebe te melhora como pessoa, te melhora como Muito, ser humano, te agrega como pessoa. muito. Agrega Essa demais. é uma base, assim, é o fundamento do trabalho voluntário, que eu acho que só Sim. quem vivencia é que consegue sentir e entender com profundidade esse É até difícil sentimento. de explicar, né? É É, realmente sentir. é sentir. É um convite para você que está aí participando com a gente, que está nos assistindo também Exatamente. gravado, faça parte desse mundo do voluntariado, porque é mágico. Você tem Sim, percepções que você não teria se você não desenvolvesse uma atividade voluntária. Se você não vier a desenvolver uma atividade voluntária em algum momento da sua vida, te dá um ângulo diferente do mundo, sim, uma percepção que só você ali vivenciando, são sentimentos que são ativados dentro de você, se você não estivesse ali com aquele grupo, com aquelas pessoas, fazendo aquele trabalho, você jamais teria sim. oportunidade de sentir. Não é verdade? Sem sombra de dúvida, muito verdade. E uma das outras coisas que eu coloquei aqui, que eu acho que eu ainda não falei, que foi a oratória. Ah, falou não. Então, quando a gente fala dessa oratória, né, a mágica do falar em público, por Que 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 para isso muitos é um vem? bicho de sete cabeças. E pode ser até de 8, talvez. É verdade. Quando a gente fala desses recursos que a gente precisa para as nossas atuações, para esse protagonismo que a gente tem, para estar à frente, uma das coisas fundamentais para a gente é a comunicação.
Como que a gente vai falar com um parceiro? Como que a gente vai falar com as pessoas que serão abordadas pela gente? Como será a nossa comunicação dentro do clube? Então, pensar, né, uma das coisas que a Marcela está falando ali, que eu sou maravilhosa nesse assunto. Muito obrigada, Marcela, você também é. Pensar nessa... É uma linda. ela é maravilhosa. Pensar nesse recurso oratório dentro do Rotaract é algo que tem como algo fundamental que precisa ser desenvolvido. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar da comunicação. Vou fazer um patrocínio, vou pedir um patrocinador, vou falar com um parceiro, vou falar com a pessoa que eu vou abordar, enfim. Qualquer coisa que a gente for fazer é necessário se comunicar. Então, a gente tem os concursos de oratória também. Pra gente poder Eu entender não sabia como disso, funciona. achei o máximo. Temos concurso de oratória. Participei de um, já trabalhei também organizando outros. Então vamos lá. A partir da minha experiência pessoal, eu vou falando como funciona, pode ser? Pode, deve, espaço é seu. Então vamos lá. Foi, se eu não me engano, em 2018. Foi quando eu fui presidente pela primeira vez. A gente precisava de alguém do clube para representar no concurso distrital de oratória. Geralmente é feito um concurso interno de oratória, onde é dado um tema e aqueles associados têm 5 minutos para falar sobre aquele tema. Previamente, o tema é dado, a gente estuda, a gente entende como aquele tema é feito, enfim. Aí quem ganha vai para o concurso distrital e competir com outros clubes. Em 2018 eu fui para competir com outros clubes. Teve o tema, se eu não me engano, o tema que eu fiz, o primeiro foi ética, eu tive que falar sobre ética. Então já é uma oportunidade para a gente entender um outro tema, estudar, saber um pouco mais. E eu ganhei. Ganhei e fui representar o distrito no concurso nacional. Nossa Deus, e o frio da barriga? Nossa, nem fala. Tô aqui imaginando. Nem fala. Aí foi no início de 2019, que aí foi em Cuiabá. Então, aí já tá. Iniciei aqui, ó, no clube, fui distrital e já tô lá no nacional. Todo esse trajeto, olha quantas coisas eu já não tive que fazer. Sem falar na responsabilidade, na disciplina, que tudo isso vai te aperfeiçoando. Exato. E quando a gente fala de oratória, muitas pessoas falam assim, oratória é dom. É treinamento, né? E você vai usar da forma que melhor te convém. Por exemplo, eu utilizei no concurso. Hoje, eu nem posso participar mais porque eu já participei, mas hoje eu posso usar num outro momento. Eu vou apresentar um trabalho, eu vou falar com uma determinada pessoa. Então, a gente sabe os momentos que vai ser necessário usar. Então, isso, né, contribui pra gente também. Eu fui para Cuiabá, dessa vez eu não ganhei, mas a ideia de você estar num lugar, era um teatro, o teatro estava lotado, inclusive, o frio na barriga foi gigantesco. Imagino. Mas eu lembro que eu fui falar de educação no Brasil, o papel do Rotaractiano frente à educação no Brasil. E tinha vários outros temas. E eu trabalhava com educação. Então foi uma oportunidade de eu falar daquilo que eu vivenciava, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu realmente trabalhava, né? Então quando a gente pensa nesse concurso de oratória, não é só uma oportunidade de você ir lá ganhar um prêmio. É de você falar daquilo que acredita, é uma oportunidade que você tem de expor uma opinião e também pensando assim nos lugares que a gente ocupa, né? Eu, enquanto mulher, estar falando falar de educação na frente de algumas pessoas, ocupar um cargo de liderança, estar ali representando um clube, representando uma cidade, representando um distrito. Então, todas essas coisas vêm atrás daquilo que você vai dizer. E poder falar sobre educação no Brasil para um teatro, olha a oportunidade que você tem. Lotado, exatamente. Olha a oportunidade que você tem. Então, você tem a capacidade de estar ali falando com uma outra pessoa sobre um determinado assunto que para ela pode fazer diferença. E que em algum momento para você fez a diferença. Então, passar para frente. Então, sair satisfeito com aquilo que você fala também é algo extremamente gratificante. Sim. E você perceber que você... Porque
isso que você está falando aí é de uma grandeza enorme, porque não é pela questão de você receber aplausos, como você bem Sim, já colocou aqui. É você entender que um envolvimento, uma dedicação, um empenho seu te sim, colocou num lugar que você poderia estar usando a sua oratória, a sua fala, para mostrar para outras pessoas que é possível fazer diferente, que é possível exatamente. fazer alguma coisa, pelo menos. E Sim. você defendeu um ideal, o seu ideal. Exato, exato, exato. E não foi para Porque uma ou duas pessoas, né? é, isso faz uma diferença. A gente volta a afirmar que é o papel da formiguinha. Você vai né, construindo, abrindo espaço, abrindo portas. Isso vai te crescendo, vai te melhorando, porque também à medida que você avança e que você se depara, vamos colocar o exemplo da sua vivência, com um auditório lotado de pessoas, Sim, você vê, você diz assim, puxa, gente, isso que eu fiz provocou isso, então sim, eu posso mais. Isso também serve como um fator de motivação para você seguir na sua jornada, sim. Com certeza, não porque é? numa próxima oportunidade que eu tiver e que tiver várias pessoas na minha frente, talvez o frio na barriga não seja tão grande também. Ah, vou te dizer que é. Sempre vai Ah, ser. é? É, com certeza é. Sempre vai ser. A gente sempre tem frio da barriga Uhum. para enfrentar Nossa, essas situações. quando parar de ter, volta e faz de novo. É, E também mas pensar nisso, né? Igual quando, por exemplo, eu falo de concurso de projeto, eu falo de concurso de oratório, eu falo de tudo isso, pensando num exemplo prático. Vamos supor que eu tenho um pedaço de bolo. Se eu dou metade para você e metade para mim, eu vou ter metade e você vai ter metade. Quando a gente fala de ideias, quando eu compartilho ideia com alguém, quando eu divido a ideia com alguém, a ideia não vem pela metade. A ideia fica inteira comigo e a ideia vai inteira para você. Então é uma outra pessoa que pode executar essa ideia. Se uma noite de caldos deu certo para a PAI daqui de Volta Redonda, talvez para de São Paulo também dê. Se aquela ideia que eu compartilhei ali falando de educação em Cuiabá pode dar certo, talvez em Porto Alegre também pode dar. essa é a mágica do trabalho voluntário, das mãos que somam. Porque exatamente, não importa aonde você esteja, nem o local, nem o país. Se deu certo aqui, se deu certo para um, pode dar certo em outro lugar, pode dar certo para muitos e pode fazer a diferença para milhares. Sim, Então, o que a gente tem que fazer é justamente isso, é compartilhar. Saiu de mim, agora é do mundo. sim, exato. Joga pro Nasceu. mundo, né? Joga pro... Joga pro Nasceu, mundo. joga pro mundo. Fui o pai da criança, não sou mais. Não, isso não me Deixa eu pertence voar. mais. Deixa voar. Deixa eu Tem que voar. ter esse desprendimento Sim, de você, puxa, e o mais legal é depois você falar, gente, que demais, eu não podia imaginar nunca que isso ia ganhar essa repercussão, que isso ia ter esse sim. alcance, que isso ia fazer a diferença desta forma na vida de outras pessoas. Essa é a mágica do trabalho voluntário. Um exemplo disso é até uma coisa nossa também. Eu falei da nossa noite de caldos, mas a gente teve como ideia Aparecida, o clube de Aparecida que fez a noite de caldos. Aí a gente falou assim, vamos tentar fazer também. A gente fez, depois da Aparecida veio pedir ajuda pra gente para poder realizar o próximo deles. Que legal. Como vocês fizeram? Onde vocês. Uhum, Quem vocês procuraram? Quem vocês acionaram? Como que foi sim, feito? Ah, me dá um exemplo disso. Qual o exemplo? Como vocês fizeram um ofício disso, né? Assim? sim, sim, tudo compartilhado. É E a gente muito fala legal, assim. de, igual, Noite de Calvos é um trabalho para a comunidade, mas a gente também tem projetos, por exemplo, feira de adoção, a gente tem trabalho de meio ambiente. Então, não é só uma determinada área que a gente está, né? A gente pensa em outras áreas também. A gente desenvolve o nosso interno, porque como que a gente vai pensar em ajudar uma outra pessoa se a gente não está legal? É preciso que a gente esteja bem para poder contribuir com uma outra pessoa. Então, trabalho interno também.
trabalha a imagem do clube, porque às vezes algumas pessoas chegam até a gente por meio de rede social, por meio de uma camisa que vê. Você pode ver que sempre que a gente faz alguma live, a gente tá com algum uniforme, né? Então, a pessoa pergunta, então, tudo isso é trabalhado. E para que tudo isso seja trabalhado, tudo isso precisa ser entendido. Muito legal. Muito legal. E é o que a gente sempre Isso, fala, isso, né? Dinheiro que é da comunidade volta para a comunidade. Quando a gente faz uma noite de causa e tem um determinado valor, aquilo não fica pra gente. A gente vai fazer um outro projeto para que aquilo seja devolvido para a comunidade. de alguma forma, essas ações estão girando e melhorando e Exatamente. proporcionando que outras atividades também sejam É desenvolvidas. um ciclo. Muito legal isso. Você quer falar, você já falou aqui sobre projeto, trabalho, responsabilidade, oratória, que está faltando alguma coisa? Olha, liderança a gente falou também, né? Dos cargos a gente falou também. Ver se. É verdade. Algumas pessoas falaram algumas coisas aqui, né? A gente pode ler o que as pessoas É, falaram. Pode ser a interessante. gente ainda tem aí, acho que uns 10 minutinhos, Sim. mas eu queria registrar assim, a minha gratificação de poder oportunizar o Rotaract em apresentar um pouco mais do trabalho que eu já conheci, como eu disse para a Marcela, quando eu conheci, eu fiquei assim de quatro. Eu falei assim, gente, como que eu não conheci esse Sim. trabalho? Onde que eu estava intocada que eu não vi esse povo? Por que que não me falaram? Por que que eu já não fiz parte desse trabalho também? Porque eu também gosto muito dessa parte de voluntariado desde sempre, desde os 13 anos eu pratico Olha só. algumas atividades Legal. voluntárias. Então, assim, conhecer o trabalho de vocês foi fantástico. Eu pensei assim, poxa, todos os jovens precisavam passar pelo menos um pedacinho de suas Sim. vidas por esse trabalho. Pode até não ser esse, mas Uhum. desenvolver alguma atividade Sim. voluntária. Esse eu conheci, né? E estou conhecendo cada vez mais, então estou apostando. Eu É, indico, eu falo. a gente, quando entra no clube, a gente até fala assim, por que que a gente não entrou antes? É porque a gente tem tantos jovens ociosos que Uhum. não tem muito ideal, não tem muito o que fazer. Então seria tão bacana se de alguma forma esse trabalho chegasse até eles, porque eu sei também que as coisas para acontecer de fato, de verdade, precisa ter o desejo no coração, a pessoa precisa Sim. querer fazer. Mas às vezes o simples fato de ouvir falar sobre trabalho, como é o que nós estamos fazendo aqui nessas lives, ter a noção da grandiosidade do trabalho pode ser um fator motivacional, pode Sim. despertar essa luzinha dentro de alguém e falar, puxa vida, que legal, vamos seguir nessa jornada também, vamos fazer isso. E a Marcela ainda comentou também sobre o trabalho do Interact, que a pessoa ainda tem até a Sim. possibilidade de fazer intercâmbio, né? Muito Sim. lindo. Sim, com certeza. É uma oportunidade de conhecer outras culturas, né? De entender outras pessoas, conhecer novos lugares. Isso deixa a gente menos ignorante para a vida também, né? E quando você fala de tem tantos jovens aí, tem tantas pessoas também que falam que o jovem não tem capacidade de fazer determinadas coisas, que a palavra do jovem não adianta em nada. Hoje a gente fala como jovem adulto, mas pensando até no jovem mais novo. E tem tanto jovem aí com ideias legais, com pensamentos legais, com ações, até mesmo trabalhos legais. Por que não, né? Não dar oportunidade, dar visibilidade para isso. Sim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã de jovens. Sou muito fã, eu aprendo muito com jovens, entendeu? E eu acho que os jovens de hoje, é tudo muito difícil, mas os jovens de hoje, apesar de sofrerem uma pressão muito grande por um lado, porque tem que ser bom, tem que ser o melhor, as faculdades são bem Sim, mais exigentes. Apesar de tudo isso, tem muitos recursos, muitos recursos. Então você pode fazer mais com menos idade, né? acesso, E né?
É, o que você tem acesso, tanto que hoje em dia você rapidamente vê pessoas muito mais jovens com cargos de liderança. Se Sim, a pessoa souber usar de forma positiva todos os recursos que ela tem, é possível que ela consiga construir um ser humano melhor. ah, Isso, sim, isso é pessoal, não é porque eu quero ser o melhor, quero aparecer, não é isso, é uhum, pessoal, é de cada um. É ela buscar evolução através de coisas que são sim, boas, né? São saudáveis, que pode proteger a mente, que pode proteger a gente, o jovem, enquanto indivíduo, de situações que não são tão agradáveis, né? sim. A gente sabe, né, que determinadas alimentações fazem bem para o nosso corpo, né? Por que não uma alimentação para a mente também, que pode nos fazer bem, né? Exatamente. Tem tanto lixo por aí, né? Lixo Sim, virtual. A gente sim, tem que saber com filtrar certeza. essas coisas e absorver as coisas que vão fazer bem, que vai somar, que vai agregar, não é Sem verdade? dúvida, sem dúvida. Olha, minha linda, que coisa boa bater esse papo contigo. Você quer dar um recadinho aí? Quer falar mais alguma coisinha? A gente está caminhando para finalizar. Eu Semana que tô, vem, quem vai falar com a gente? Clarice, nossa Ah, presidente eleita Clarice. aí no ano 2021-22. Ah, que Clarice Nogueira. legal. Ela vai falar sobre como vocês estão desenvolvendo as Sim, atividades nesse nesse meio período pandêmico, né? pandêmico. Complicado. Desafio, um Nossa, um desafio. mega desafio. Porque esse momento tem sido desafiador para todas as Sim, pessoas. para todas Eu as imagino pessoas, que para vocês também. independente de onde estão. Alguns Então fala sabotando, aí, mas aí dá a o seu gente, recado. enfim, eu sou suspeita para falar, né, de tanto de Rotaract quanto de Zenaide, porque admiro muito tanto o lugar onde eu faço os meus trabalhos, que é o Rotaract, quanto o Zenaide, admiro muito, muito mesmo. Tenho uma admiração gigantesca, então é um privilégio, uma honra para mim poder parar um período do meu dia e conversar com você, aprender cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. A gente fica extremamente feliz quando tem essa junção aí, Rotaract e Zenaide. Outras ações também a gente já fez junto. Então a gente sabe Sim. que dá certo, a gente fica grato, a gente fica feliz com o resultado de tudo isso. Agradecer também as companheiras aqui, ó, Marcela e Rebeca, do Ah, Cidade do Aço, que lindas. apareceram. Que apareceram. Aham. As pessoas que assistiram também, obrigado por estarem aqui com a gente, fortalecendo e construindo esse papo. Falar também que o nosso clube é a partir de 18 anos, então quem se sentir, sei lá, de alguma forma motivado para realizar esse tipo de trabalho também entre em contato com a gente, pode ser aí pelo nosso Instagram. E feliz pelo papo que a gente Ah, teve, ter tá. a Estão pedindo aqui para a oportunidade gente de fazer um fazer. Ó, print, ó. vamos fazer então. Vamos fazer, vamos fazer. Pode printar aí. Ah, deu certo. Acho que foi. Acho que foi. E A agradecer Rebeca dizendo que delícia de live. Que bonitinho. agradecer essa oportunidade de diálogo e construção. Muito bom, muito bom. Fiquei mais feliz, fiquei eu de poder falar com vocês e estar sempre. E com certeza, como você falou, outras oportunidades da gente fazer novas parcerias, Sim, novas ações vão surgir, porque os nossos caminhos se cruzaram, não foi por acaso. E um prazer enorme, uma honra de poder fortalecer, de dar espaço, de ajudar, de contribuir com o trabalho de vocês. E muito obrigada pelo carinho, por terem aceitado o convite. E com certeza semana que vem também vai ser um show com a Clarice. com certeza. Muito obrigada aí também. Obrigada a Fica todas e a bem. todos. Tá? Um beijo grande no coração. Beijo grande, se cuidem. Tá bom, tchau.